e as empresas de táxi aéreo vão poder funcionar como mini companhias aéreas regulares. Elas agora estão liberadas para vender assentos individuais e poderão operar até 15 frequências semanais para qualquer destino. A mudança na regulação foi aprovada na tarde de terça-feira pela diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, como uma medida para estimular, a aviação. Para esclarecer melhor sobre este assunto, gentilmente nos atende ao vivo aqui na Jovem Pan o ex-diretor da ANAC e especialista em direito aeronáutico, Ricardo Fenelon. Ricardo, ótima noite para você, muito obrigada por nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite, Letícia, eu que agradeço pelo convite. Ricardo, eu gostaria de começar te perguntando quais são, na prática, essas novas regras aprovadas pela ANAC. Eu gostaria de fazer um comparativo até, que o senhor fizesse esse comparativo entre a regulação atual e o que muda a partir de agora. De forma bastante simples, nós temos no Brasil 2 regulamentos. Um para aeronaves com até 19 lugares e um para aeronaves com mais de 19 lugares. Dentro das aeronaves menores, das aeronaves pequenas até 19 lugares, você tem operações agendadas e operações não agendadas. O que a Agência Nacional de Aviação Civil decidiu ontem é que essas aeronaves com até 19 lugares, que estão certificadas para operações não agendadas, poderão realizar até 15 voos agendados por semana. Isso vem dentro de uma série de medidas que a agência, que a ANAC, vem tomando em razão da pandemia. Ricardo, essas empresas, elas terão que se adequar de alguma maneira para conseguir transportar mais passageiros e cargas ou não? Elas já estão prontas para fazer isso e só precisava mesmo dessa autorização? Não, elas já estão prontas, não muda a operação, são as mesmas empresas com as mesmas aeronaves que comportam a mesma quantidade de pessoas. Então, a partir de agora, elas podem fazer esses voos que nós chamamos de agendados, que as empresas definem origem, destino e horário, mas serão só apenas 15 voos por semana por empresa. É um número muito pequeno, por isso que não tem que se adequar a nenhuma regra diferente, porque essas empresas já fazem alguns voos por semana e isso não afeta a segurança da operação de forma alguma. E quais são os pré-requisitos, Ricardo, para que uma empresa de táxi aéreo possa ofertar essas passagens? Há algumas determinações específicas para que essas empresas tenham a liberação da ANAC para ofertar esse tipo de serviço? Na verdade, toda empresa de táxi aéreo no Brasil, ela é certificada, ela passa por um complexo processo de certificação, no qual a agência verifica se essa empresa cumpre todas as regras de segurança. Agora, para realizar esses 15 voos, elas só terão que fazer um pedido para a ANAC, mais por controle. Letícia, não tem uma grande novidade nisso não, tá? Até no passado, essas mesmas empresas já puderam fazer esse tipo de voo. O que a ANAC fez ontem, que é muito positivo, é deixar as normas mais claras. Agora as empresas sabem exatamente o que podem fazer. E qual o tamanho, Ricardo, se você souber me responder, da frota de aeronaves de pequeno porte que o Brasil possui e que poderão então operar dentro dessas novas regras? Eu não tenho esse número na cabeça da frota, mas nós temos um pouco mais de 100 empresas de táxi aéreo, já tivemos mais no passado, mas em razão da crise econômica de 2016, esse número encolheu e aí essas empresas agora estão autorizadas. É importante lembrar que a ANAC vem tomando uma série de medidas em razão da crise, mas essa decisão de ontem também permite que novos modelos de negócio surjam no Brasil, modelos de negócio que já existem nos Estados Unidos e na Europa.
Em termos financeiros, Ricardo, a medida ela é atrativa para os consumidores? Eu não sei se há alguma relação entre a quantidade de assentos e o valor a ser pago por esses bilhetes aéreos. Como essas viagens, né, serão feitas em aviões de menor porte, não será Boeings, como estamos acostumados? Como que fica a precificação nesse caso? Só para a gente dar um exemplo aqui de dimensão, um Boeing 737, um Airbus A320 tem em torno de 180 assentos. E essas aeronaves que nós estamos discutindo aqui podem ter no máximo 19 assentos. Normalmente é menos que isso. Isso pode sim ser atrativo para os consumidores. Por quê? Porque uma empresa de táxi aéreo, normalmente o avião sai de um lugar, busca o passageiro em outro e tem que voltar, em muitas situações, vazio para esse destino. Então, em vez das empresas cobrarem o preço cheio que elas cobrariam, elas podem dividir esse preço por assentos e nem cobrar o preço total, porque daí elas diminuem o seu custo e um voo vamos pegar aqui um exemplo, um voo Brasília-São Paulo no turbohélice, que pode sair por R$40 mil, às vezes vai sair por R$1.000 para uma pessoa, para um consumidor único, o que é muito mais barato do que normalmente as pessoas estão acostumadas em aviação executiva. Ricardo, nós sabemos também que o setor de aviação foi um dos mais afetados pela pandemia e, na verdade, continua sendo, né? Um dos que mais se prejudicou aí pela pandemia do coronavírus. Então, eu gostaria que você me explicasse de uma maneira mais detalhada como que essa medida vai garantir o apoio ao enfrentamento da crise. Seria na ampliação de destinos atendidos? Como que essa medida auxilia, né, no enfrentamento da crise? Letícia, antes da crise, nós tínhamos em torno de 14 mil voos por semana no Brasil. Em abril, nós tivemos 1.400, ou seja, uma redução de mais de 90% no número de voos. Então, a malha aérea no Brasil reduziu bastante. Nesse sentido, a agência, a ANAC, o Ministério da Infraestrutura, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, eles vêm tomando uma série de medidas para garantir a continuidade do transporte aéreo no Brasil. Então, possibilitando que empresas de táxi aéreo também façam 15 voos por semana, você gera uma possibilidade de mais voos em todos os cantos do Brasil, né? Nós somos um país de dimensões continentais em que o transporte aéreo é essencial, não só para o transporte de pessoas, mas também para o transporte de carga. Isso a ANAC já tinha até autorizado no começo da pandemia, que empresas de táxi aéreo transportassem carga. Então, uma série de medidas, como eu já disse, no sentido de aumentar o número de voos no Brasil. E esses voos também poderiam sair, né, e chegar a locais que talvez, se eu estiver falando bobagem, você me corrija, mas há aeroportos que talvez não comportam aviões grandes, né, como Boeings e Airbus. Esses voos, eles vão partir de grandes aeroportos aqui em São Paulo, pensando em Guarulhos, em Congonhas, e eles também poderão chegar em locais que são mais de difícil acesso também, né? Não, com certeza, a pergunta é muito pertinente. Nós podemos citar o caso da região amazônica, em que nós sempre dizemos que ou se viaja de avião ou podemos gastar até dias viajando de barco, porque a infraestrutura é muito precária. Então, é essencial a utilização de aeronaves menores. Mas não há nenhuma definição se tem que decolar de aeroporto grande, de aeroporto médio ou de aeroporto pequeno. As empresas de táxi aéreo vão decolar de acordo com a demanda, mas normalmente essas empresas operam em aeroportos que as empresas aéreas de grande porte não operam. E, Ricardo, o que deve ser feito também nesse sentido para garantir a segurança desses passageiros? A gente sabe que o transporte aéreo é um dos mais seguros do mundo, que o número de acidentes comparado com acidentes terrestres, por exemplo, ou rodoviários, ou acidentes aéreos são muito menores. Mas, querendo ou não, a gente também vê na mídia o número de acidentes com aviões de pequeno porte, parece que é mais, né? Pode ser que
que não seja tanto, mas a gente vê bastante na mídia falando de números de acidentes com aviões de pequeno porte, monomotor, bimotor, jatinho. Então, tem sido feito alguma coisa nesse sentido para garantir ainda mais a segurança desses passageiros que estão acostumados a pegar grandes aviões, que o nível de segurança é muito alto, o Airbus, né, o Boeing? Não tem diferença de segurança entre avião grande e avião pequeno. O que importa é a empresa cumprir todas aquelas regras de segurança. Sempre importante lembrar também que nós temos um órgão das Organizações Unidas, que fica em Montreal, no Canadá, a Organização de Aviação Civil Internacional, e essa organização, essa agência, de tempos em tempos, eles avaliam a aviação e as regras de segurança em todos os países. Na última avaliação que o Brasil passou, há poucos anos, nós ficamos entre os 5 países mais seguros do mundo. Nesse sentido, a aviação no Brasil é muito segura, não só a aviação das companhias aéreas de grande porte, mas também com as empresas de táxi aéreo. É importante destacar, Letícia, que uma coisa é aeronave pequena, outra é empresa de táxi aéreo. Os números relativos à segurança em relação a empresas de táxi aéreo também são muito positivos. E no caso de regras de cancelamento de voo, pedidos de reembolso, continua sendo como já é feito pela aviação comercial tradicional? O modelo de negócio é diferente. Vamos citar o despacho de bagagem. Na aviação comercial, você chega no check-in, entrega a sua bagagem. No táxi aéreo, na maior parte das vezes, você vai com a sua bagagem até praticamente entrar na aeronave. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque ontem, quando a diretoria da ANAC decidiu autorizar esse modelo de operação pelas empresas de táxi aéreo, eles também determinaram que a resolução 400 da ANAC, que trata dos direitos e deveres de passageiros e companhias aéreas, esse regulamento, essa resolução, será aplicável a essas operações também, no que for cabível. E, Ricardo, é possível que esse novo modelo ele se torne permanente em um momento pós-pandemia, com a situação do coronavírus já normalizada, ou essa nova regra tem prazo de validade, vai durar enquanto durar a crise causada pela pandemia? Não tem prazo de validade. Na verdade, a agência, inclusive, abriu uma consulta pública exatamente para discutir esse modelo. Olha, na minha opinião, a regra deveria permanecer exatamente para permitir novos modelos de negócio no país, como outros, como compartilhamento de aeronave, modelos que nós já conhecemos em outros países. Então, é desejável que essa situação continue mesmo após a pandemia. Além de que, Ricardo, se tem mais esse novo modelo, ele entrando no mercado, querendo ou não, ele vai oferecer mais opções para as pessoas escolherem, né, de como viajar. Isso ajuda também na questão da competitividade aí com as principais empresas aéreas do país. Eles competiriam de igual para igual, essas empresas de táxi aéreo, com as empresas de companhias aéreas grandes, como Azul, TAM, Gol? Dificilmente, Letícia. O modelo de negócio é tão diferente, os custos são tão diferentes, o volume de passageiro é tão diferente que dificilmente haveria uma concorrência entre empresas de táxi aéreo e empresas regulares, empresas que operam de acordo com o regulamento 121. O que deve ocorrer é o surgimento de um novo mercado de pessoas que hoje não estão voando e que podem começar a voar de acordo com à medida que essas novas empresas forem surgindo no Brasil. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, empresas com mais de 100 aeronaves em que os proprietários compartilham viagens. Isso já passou da hora de acontecer no Brasil e por isso eu vejo essa decisão da agência como muito positiva.
Aproveitando, Ricardo, que você citou a experiência estrangeira, essa era justamente a minha próxima pergunta, que esse mercado para as empresas de táxi aéreo funcionarem alimentando o tráfego das grandes companhias, ele já acontece em outros países, né, como você acabou de citar, como nos Estados Unidos. Você tem mais informações de como que é a experiência por lá e o que poderia ser aproveitado aqui no Brasil para dar certo e, consequentemente, virar um novo mercado permanente? Nós temos, os modelos não são idênticos, mas nós temos alguns negócios parecidos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A grande questão aqui é sempre alinhar as normas do Brasil, cumprindo as normas de segurança, para que seja possível o surgimento desses novos modelos de negócio aqui, para que os empresários tenham mais opções, para que surjam mais negócios, para que surjam novas empresas, para que tragam novos empregos, entre outros aspectos positivos. Ricardo, como você avalia que essa medida vai ser bem recebida pelos consumidores? Você acha que ela vai ser bem recebida por essas pessoas, pelos viajantes? Aqui na Jovem Pan nós falamos bastante sobre esse assunto e muitos especialistas nos contaram que, apesar da disponibilidade de voos, muitos brasileiros ainda estavam com receio de viajar, medo de se infectar com o coronavírus e que estavam reticentes quanto a isso. O fator financeiro também tem relevância nesse sentido, né, já que muitas pessoas tiveram a renda prejudicada durante a pandemia. Então, como que você avalia esse cenário, também falando em um sentido mais amplo mesmo do setor de aviação no momento atual? O setor aéreo vive hoje a maior crise da sua história, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Só para dar um exemplo de número, mais uma vez, nós estamos hoje operando em torno de 30% dos voos que eram operados antes da crise, em média, né? Então, o número ainda é muito baixo e não tem como citar um fator. Sim, algumas pessoas podem estar com medo? Podem, mas também muitas empresas estão funcionando no regime de home office. Em outros casos, eventos foram cancelados. Tem também a questão econômica. Então, há uma série de fatores que influenciam esse impacto na aviação. Quanto a essa medida de permitir que empresas de táxi aéreo realizem esses voos, a questão financeira, tudo vai depender do preço que essas empresas cobrarem pelo assento. Se cobrarem muito alto, vão ter poucos consumidores, mas se encontrarem uma fórmula para fazer um preço razoável, eu entendo que mais pessoas vão ser atraídas para esse modelo, exatamente em razão da diminuição no número de voos. Esses dias eu olhei, por exemplo, para voar entre Brasília e Curitiba, que era um destino que tinha vários voos por dia, e não encontrei nenhum voo direto ainda. Então, uma opção como essa poderia estar entre as minhas escolhas. E, Ricardo, uma coisa que a gente discutiu bastante aqui na Jovem Pan também seria se essas medidas de segurança que foram adotadas pelos aeroportos, questão de medição de temperatura, álcool em gel e várias outras medidas de segurança contra o coronavírus, se isso se refletiria de alguma forma no preço das passagens. O que você pode falar sobre esse assunto? Se as passagens continuarão com o preço que estão, se elas vão aumentar, ou se com o fim da pandemia, a gente espera que acabe logo, né? Acho que ninguém aguenta mais, se essas passagens vão ter algum tipo de desconto justamente para chamar mesmo essas pessoas que foram muito prejudicadas do ponto de vista financeiro, mas que gostariam de viajar, principalmente também dentro do Brasil, né? É bem possível que as viagens domésticas sejam a primeira escolha do brasileiro agora, em comparação ao exterior, muito porque também muitas fronteiras continuam fechadas para brasileiros. Nessa questão da precificação, vai refletir todas essas medidas de segurança adotadas no preço? Olha, Letícia, fazer previsão de preço de passagem é chance certa de errar, porque são tantos fatores que influenciam o preço da passagem. Só para dar alguns exemplos aqui: o câmbio, o preço do combustível, a questão da macroeconomia, dependendo do tamanho da crise, tudo isso influencia bastante no preço da passagem. Do ponto de vista teórico,
o que se pode dizer é, hoje, as companhias aéreas têm mais aviões do que pessoas interessadas em voar. Então, num primeiro momento, a tendência é de pressionar os preços para baixo, porque as companhias também precisam fortalecer os seus caixas. Num segundo momento, em que as companhias reajustam a sua oferta à demanda, a tendência é de aumento nos preços, mas tudo depende de como vai ser essa demanda exatamente para as companhias tentarem ajustar a oferta, porque também não é algo simples, elas não conseguem devolver o avião do dia para a noite, muitas vezes deixar o avião parado significa mais custo. Quanto às medidas de segurança, com certeza, hoje, essas medidas trazem mais custos para as empresas. Disponibilizar a máscara para passageiro em voo, oferecer álcool em gel, novas medidas de limpeza, tudo isso acarreta em custos. O que é importante, até nas discussões com as autoridades, não tem nenhuma regulação obrigando isso, mas é importante que essas medidas durem enquanto a pandemia durar, para essa pressão nos custos depois não ser repassada aos consumidores. Ricardo, eu estou vendo uma notícia aqui que é de hoje mesmo, que olha, uma nova lei sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro vai dar o prazo de 12 meses para que as companhias aéreas reembolsem os consumidores que tiveram os voos cancelados entre o dia 19 de março e 31 de dezembro de 2020. A regra também se aplica a casos de atraso e interrupção de voo. Como que você analisa essa medida do presidente Jair Bolsonaro e também do ponto de vista das empresas? A gente entende que também o lado do consumidor, né, de não conseguir viajar, de estar com medo, de não ter dinheiro, mas para as empresas também que estão passando um momento muito difícil, né, muitos pedidos de reembolso, muitos pedidos de cancelamento da viagem. Como que fica nesse sentido? Como que você avalia esse cenário? Essa lei que foi publicada hoje, ela se originou numa medida provisória 925, que foi editada no dia 18 de março, e ela trouxe 3 medidas, que foi a prorrogação do pagamento das outorgas aeroportuárias para os aeroportos, deixando isso para o final do ano. Ela também adiou o pagamento das tarifas de navegação e alterou o prazo de reembolso das passagens aéreas. Então, essas medidas, elas foram tomadas em conversas do Ministério da Infraestrutura, com a Agência Nacional de Aviação Civil e com as empresas, exatamente para garantir a continuidade do transporte aéreo no Brasil. Como eu disse há alguns minutos, em abril, nós tivemos só 7% dos voos que estavam programados. E esse número só não foi zero, como nós vimos acontecer em outros países, com companhias que têm até mais aviões do que todas as companhias aéreas brasileiras. Isso só não ocorreu, o transporte aéreo só não parou, em razão tanto dessas medidas como de conversas entre governo e companhias aéreas, exatamente para permitir a continuidade desse transporte que é essencial. Quanto ao prazo de reembolso, ele foi alterado exatamente para evitar uma sangria desatada no caixa das empresas e para permitir que elas continuem operando. Sempre importante lembrar, Letícia, que durante a pandemia as empresas estão transportando, né, porque nós ainda estamos na pandemia, profissionais de saúde, medicamentos, todos os equipamentos para a pandemia. Então, por exemplo, como que um equipamento vai sair de São Paulo e chegar em Manaus? As máscaras que vieram da China, foram mais de 50 voos. Então, tudo isso mostra a importância de nós termos a continuidade do transporte aéreo no Brasil. Eu tenho dito desde o início da crise que não se trata de salvar empresas, não se trata de salvar empresa A, empresa B, empresa C. Inclusive, nos últimos anos, empresas faliram no Brasil e o governo não se meteu nisso. Só que o que ocorre agora nessa situação é que o governo precisa garantir a sobrevivência de um setor, que não trata só de empresas aéreas, mas de aeroportos e de todas as empresas que prestam serviços tanto para aeroportos quanto empresas aéreas.
Claro que, Ricardo, se a gente fica no IC é tudo muito hipotético, né? Mas a gente pode afirmar que sem esse apoio governamental agora nesse período de pandemia, é provável que o cenário fosse 1000 vezes mais crítico do que já é, porque a gente vê muitas demissões acontecendo no setor aéreo, né? Então a gente pode afirmar que esse cenário seria muito pior caso isso não tivesse acontecido, né? Sem dúvida, essa ajuda ela é essencial. Em outros países, essa ajuda foi, inclusive, financeira, direta, em linhas de financiamento. Nos Estados Unidos foram mais de 50 bilhões de dólares, na Alemanha foram 9 bilhões de euros, na França e Holanda, mais de 10 milhões de dólares. Então, assim, há uma preocupação no mundo inteiro com a sobrevivência do transporte aéreo. Esse movimento de reestruturação, que é muito infeliz, né, com demissões, com o corte no tamanho da frota, tudo isso vem acontecendo não só no Brasil, mas em diversos outros países. Algumas companhias, inclusive, já decretaram falência. Ricardo, outro setor muito afetado também que está bastante relacionado com o setor de aviação, querendo ou não, é o setor de turismo, né? Você acredita que esses dois setores poderiam fazer algum tipo de parceria ou pensar em medidas para estimular as pessoas a viajar, principalmente dentro do Brasil, já que para o exterior muitas fronteiras continuam fechadas? O que poderia ser feito para estimular mesmo que as pessoas viajem e peguem mais voos domésticos? O grande desafio agora é convencer as pessoas de que o avião é um ambiente seguro, né? Para isso, as companhias, os fabricantes têm divulgado com regularidade que os aviões possuem filtros, né? Tecnicamente, eles são chamados de filtro EPA, que a cada 3 minutos se renova o ar da aeronave e esse filtro mata até 99% das bactérias. Então, o desafio nesse primeiro momento é convencer as pessoas de voar, mas é muito cedo para fazer previsões e dar ideias aqui, porque nós ainda estamos vivendo a pandemia, os casos ainda estão aumentando, e uma coisa que vem impactando muito o transporte aéreo internacional e, consequentemente, o turismo, é o fechamento de fronteiras no mundo todo, né? Hoje, por exemplo, pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias não entram nos Estados Unidos. Brasileiros não entram nos países da União Europeia. Até semana passada, nenhum estrangeiro entrava no Brasil por via aérea. Tudo isso tem um impacto muito grande no transporte aéreo internacional e é exatamente por isso que nós acreditamos que o transporte aéreo doméstico voltará terá uma retomada antes do transporte aéreo internacional. Tá certo, nós conversamos aqui na Jovem Pan com o ex-diretor da ANAC e especialista em direito aeronáutico, Ricardo Fenelon. Obrigada, Ricardo, até uma próxima, uma ótima noite para você. Eu que agradeço, uma boa noite a todos.